Halloween e santidade ao Senhor. Duas coisas opostas. Aqui no YouTube há muitos vídeos falando sobre Halloween. Creio que muitos canais cristãos também vão fazer vídeos com relação a isso. Dia de hoje, né, 31 de outubro, é comemorado o Halloween em muitos países, né, principalmente nos Estados Unidos e tudo mais. E aqui no Brasil também foi implantado isso em algumas escolas e tudo mais. Essa questão de comemorar o Dia das Bruxas. Mas assim, eu queria trazer um vídeo que fosse diferente. Não vai ter nenhuma edição esse vídeo, não vai ter nada aqui para chamar atenção. Mas eu queria que aqueles que estiverem assistindo esse vídeo aqui possam atentar simplesmente para a palavra de Deus. Possam atentar para simplesmente o que Deus pensa, o que Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, tá bom? E também pensando na questão de que a palavra de Deus, a palavra do Todo-Poderoso, ela é perfeita, ela tem tudo o que a gente precisa para a nossa vida. Então, se você ainda tem dúvida se eu posso comemorar o Halloween, eu posso comemorar certas datas por aí, como o Natal, como festa junina e tudo mais, muitas vezes isso gera dúvida, né, nos cristãos. E até talvez as pessoas incrédulas que ainda não entregaram a sua vida para o Senhor Jesus ainda pensem com relação a isso também. Mas é simples, é apenas uma questão da gente pegar a palavra de Deus e meditar, né? Ter a nossa comunhão com Deus, ter a nossa intimidade com Deus todos os dias faz a gente crescer espiritualmente, faz a gente aprender coisas que antes a gente não entendia. Mas Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso, ele é tão tudo que ele nos ensina sobre tudo. Tá? Então, meditando hoje no devocional que diariamente eu busco meditar, hoje fala sobre esse dia do Halloween, né? Esse dia, o Dia das Bruxas, né? Que é comemorado principalmente lá nos Estados Unidos, como eu falei, e que vocês já sabem. Então, o que seria, né? Esse Dia das Bruxas? A gente sabe que é um dia que muitos se vestem de fantasias e tudo mais, fazem. Lá nos Estados Unidos, né, as crianças vão de porta em porta pegando doces e tudo mais, doces ou travessuras. Mas, no fim das contas, a gente chega a ver uma coisa meio tenebrosa nisso tudo, né? Quando a gente pensa Halloween, aquela coisa de bruxa, de monstro, de tudo que não presta, sabe? Espíritos ruins e tudo mais. Poxa, não precisa pensar muito para identificar algo que não condiz com a vontade de Deus, que não condiz com a santidade ao Senhor, que não condiz com a pureza, com a bondade, sabe Deus? Sabe, quando a gente pensa em Deus, a gente começa a pensar em quê? Bom, eu penso em santidade, eu penso em pureza, eu penso em ordem, disciplina, amor, paz, né? Eu penso em coisas boas, coisas que me trazem paz. Então, quando a gente tem Deus dentro da gente, a gente não vai estar buscando coisas que remetem ao mal, que remetem às trevas, as coisas que são assim, sabe? Coisas, né? O preto é a mesma coisa das cores, né? Preto. Antes de eu conhecer o Senhor Jesus, eu gostava de preto, eu amava preto. Eu gostava de usar tudo preto. Tudo que eu pensava em comprar era preto. Mas depois que eu conheci o Senhor Jesus, agora eu só gosto de branco. A minha cor, ai que cor maravilhosa, é o branco. Nossa, o branco. Cores pastéis, coisas assim que remetem a clareza, o claro, sabe? A luz, pronto. Coisas que remetem à luz. Eu gosto de luz, eu não gosto disso muito de escuro. Eu gosto da luz. Então, a gente vê, né? Eu não tô dizendo que eu nunca vou usar preto, tá? Que eu só vou usar branco, mas foi uma coisa que mudou em mim.
quando houve de fato a minha conversão. Então, hoje em dia, quando eu vejo alguém só usando preto, 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 eu já penso, poxa, tá faltando a luz de Jesus na vida daquela pessoa. Bom, saindo um pouco dessa questão das cores, né? Mas são coisas assim, detalhes que a gente pega. Então, a palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus é luz para os nossos... lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, quando a gente mergulha na palavra, quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus dentro de nós, a gente passa a ter luz dentro de nós. A luz, ela tudo manifesta, né? A luz, ela mostra tudo. Poxa, quando tá dia, eu posso ver tudo, né? Tudo aqui no quarto e tudo mais. Mas quando tá noite, não dá pra ver muita coisa, porque tá no escuro, né? A mesma coisa é a nossa vida. Essa palavra aqui é luz. Então, ela vai iluminar o meu caminho, ela vai iluminar o meu entendimento, ela vai iluminar aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu não posso fazer. Então, eu queria nesse vídeo não trazer a história do Halloween e tudo mais, não. Eu quero trazer simplesmente a palavra de Deus. Lá em Levítico 20, Levítico, um livro lindo, né? Eu ainda não meditei nele todo, só iniciei. Mas, assim, Levítico vai falar sobre a santidade ao Senhor, certo? Então, tudo aquilo que nós, como pessoas que temem a Deus, né? O ser humano, a humanidade que deveria temer a Deus, mas a maioria não teme, mas Levítico mostra coisas santas, aquilo que agrada a Deus. No início lá mostra sobre os sacrifícios que eram feitos para expurgar o pecado e tudo mais do ser humano. Enfim, Levítico é santidade ao Senhor. E quando quando eu penso nessa frase, logo vem um gozo. Por quê? Porque é o Senhor é santo, Deus é santo. Deus é tudo o que remete à santidade. Então, quando a gente... Imagine, se Deus é santo, que Ele tá mostrando, Ele é puro, Ele é tudo, tudo de bom. Quando a gente se conecta com Ele em uma oração, meditando na palavra que é santa, isso aqui é luz, isso aqui é santidade. Então, aqui nesse momento, através desse vídeo, você está se santificando. Através de uma oração, você está se santificando. Você está se conectando com o santo dos santos, que era o lugar no tabernáculo onde ficava a Arca da Aliança, né? Então, o lugar, o altar é santo. O altar lá da igreja é santo. Mas aquele altar pode estar aonde estivermos também, quando temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, é importante a gente lembrar que santo significa o quê? Separado. Então, quando eu me santifico, eu estou me separando do mundo. Então, aí vem o ponto-chave dessa questão de comemorar festas que a maioria comemora. O mundo comemora, né? Essas tradições, a questão das tradições, que aqui também fala sobre isso. A palavra de Deus fala sobre tudo, é só você e eu termos um tempinho de estarmos nos nutrindo disso daqui, porque isso daqui é o próprio Deus. Então, se a palavra de Deus é o próprio Deus, então ele vai me ensinar o caminho onde eu devo andar. Ele vai me dizer, olha, você pode fazer isso aqui, mas olha isso aqui não me agrada, isso aqui... E se não me agrada, se não agrada a Deus, você pode já estar certo que não é bom. É só você, quando pensa em Deus, você pensa no quê? Você pensa na bondade, você pensa na ordem, enfim, tudo aquilo que eu falei no início. Então, Levítico 20. O título é As Penas de Diversos Crimes. Eu não vou ler tudo, mas eu queria pegar apenas algumas partes que me despertaram para fazer esse vídeo aqui, tá bom? Bom,
o Senhor, esse livro aqui foi escrito por Moisés, né? E Moisés, você veja Moisés tinha uma conexão com Deus. Nossa, que ninguém mais naquele tempo tinha. Por quê? Porque Deus, ele separou um profeta para falar com ele, para dar direção, para passar para o resto do povo. Deus, ele sempre faz assim. Até nos dias de hoje ele faz isso. Então, Deus, ele não fabrica profetas em série, de pasada, como um pastor que eu gosto muito, ele fala. Deus, ele separa um aqui, outro ali. Por quê? Porque ele vê o interior daquela pessoa, ele vê ele esquadrinha o mais profundo do nosso interior. Então ele vê as inclinações, ele vê o que aquela pessoa pelo que aquela pessoa se atrai, né? Então ele vai escolhendo pessoas que vão falar aquilo que Deus tá mandando. E com isso, Deus, ele quer o quê? Ele quer santificar o ser humano através do Espírito Santo. No caso, hoje, né? Estamos vivendo a era do Espírito Santo. Isso aí é para santificação do ser humano. Para quê? O Espírito Santo, quando desce sobre nós, ele muda o nosso interior, de dentro para fora, a mudança. Então, Deus nos separou do resto do povo, da humanidade, que faz suas vontades, que faz o seu querer, que não tá nem aí, que vive de forma indisciplinada, né? A gente vê o caos do mundo hoje em dia, mas aquele que tem a mente de Deus, que é o Espírito Santo, já disse aqui no canal, em alguns vídeos sobre o significado de Espírito Santo, espírito que é mente, é intelecto, é o pensamento, é a parte que pensa, nós, e santo que é separado, então uma mente separada, um entendimento separado do resto. Então, quando a gente recebe esse Espírito, a gente se torna santificado, a gente vai se santificando. Então é um processo, não é que para ali e pronto. Seria maravilhoso se a gente pudesse subir assim que a gente recebesse o Espírito Santo. Mas não, geralmente, né, muitas vezes não acontece. A gente continua aqui. Então, se a gente está aqui, é para que a gente se santifique, que a gente cresça espiritualmente nesse processo, dia após dia, se santificando, aprendendo mais, crescendo mais na presença de Deus e tudo mais. E também para santificar tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, é como Deus. A presença de Deus santifica o lugar. Lá na igreja, ele está ali, está santificando tudo aqui. Tudo ali é santo. Tudo que a gente apresenta a Deus se torna santo. Né? A gente está se conectando com ele, a gente está falando com ele. E onde um filho de Deus, um servo do Senhor estiver, se torna santo também. Aquele ambiente se torna santo. Tem que se tornar santo. Olha que coisa gloriosa. Então, voltando aqui para Moisés. Deus separou Moisés. Você pode ver nos livros que ele fez, os 5 livros, né, do início da Bíblia, é de Moisés. Então, Moisés, servo do Senhor, profeta do Senhor, era um intermediário, vamos dizer assim, entre Deus e o povo. Então, Moisés passava a mensagem de Deus para o povo, para que o povo pudesse se santificar, para que o povo pudesse ouvir a Deus e fazer a coisa certa. Então, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, aí ele começa, também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. Esse Moloque aqui era um deus pagão, certo? Como naquela época havia muitos, e hoje também há muitos deuses pagãos, né? Muitas tradições, muitas coisas aí que acabam por serem contrárias
a palavra do Deus vivo, Deus, o único Deus todo-poderoso, que é Senhor da glória, que é o Rei dos Reis, é o único Deus que deixou a palavra dele bem explicadinha, bem bonitinha para a gente andar na linha, né? Então aqui Deus estava dando um aviso, olha, avisa lá o povo, o meu povo, o povo que eu separei, o povo de Israel, avisa lá que todo aquele como é que ele disse? Der da sua descendência, quando eu meditei nessa passagem aqui, eu logo lembrei de quem? De Esaú, né? Lá daquela passagem de Jacó, irmão de Jacó, que ele foi vendido, né? Vendeu o direito à primogenitura dele por conta de um prato de lentilhas, né? Jacó queria trocar, né? Ah, me dá a tua primogenitura, e aí ele pediu, me dá aí esse prato de lentilha, pode ficar com a primogenitura. Então ele desprezou a bênção, não só do pai dele, né? Por ele ser o primogênito, mas sim, sobretudo, de Deus. Então, Deus odiou a Esaú, mas amou a Jacó, né? Enfim, quando eu meditei nessa passagem, logo lembrei disso, porque o povo de Israel aqui estava como dando a sua descendência a Moloque, ou seja, estava simplesmente fazendo as mesmas coisas que Moloque, esse Deus, fazia. Tanto que eu meditei aqui no comentário, né, que a minha Bíblia é comentário. Moloque era um deus pagão a quem os canaanitas sacrificavam os filhos no fogo para adorá-lo. Olha só o que é que Moloque fazia, né? O que é que Moloque mandava o povo fazer, né? Se aqueles povos eram capazes de matar os próprios filhos, certamente eles tinham outras práticas abomináveis. Por isso, o Altíssimo estabeleceu limites entre Israel e a cultura deles. Além disso, assegurou que aqueles que se envolvessem com tais abominações enfrentariam a sua ira. Anos mais tarde, o povo desobedeceu ao Senhor ao adorar Moloque e sacrificar seus filhos a ele. Como consequência dessa rebeldia, tiveram suas terras invadidas, perderam o templo e foram levados cativos para a Babilônia. Então, quando a gente medita nisso daqui, a gente começa a pensar, poxa, então, muita coisa que acontece hoje em dia, muitos desastres por aí, destruição na família, destruição em tudo que, sabe? A gente vê o caos se instaurando aí mesmo, né? A gente vê como a gente meditou aqui, poxa, aconteceu isso daqui, as terras foram invadidas, o templo foi perdido, perderam o templo, perderam tudo, foram levados cativos à Babilônia. Então, isso aqui aconteceu por quê? Porque o povo desobedeceu a Deus, simplesmente. Porque o povo simplesmente agiu com rebeldia à direção que Deus deu. Então aí a gente pega a mesma coisa que aconteceu antigamente, nesse tempo aqui, acontece hoje, e muito mais hoje, porque o caos está triplicado, quadriplicado, né? A imoralidade, tudo. A gente pode ver, a gente não precisa nem pensar um pouco para identificar isso, né? Que o mundo ele tá assim. Por quê? E por que Deus vai mandar tempos de tribulação aí? Porque há o pecado, porque há a desobediência, há a rebeldia. O povo não tá nem aí, o povo não quer saber de Deus, o povo não quer saber de disciplina, não quer saber de ordem. Estão sendo levados pelos prazeres do mundo e não estão nem aí. Então, aí quando Deus permite situações, aí fica tudo reclamando. Por que Deus permitiu isso? Por que está acontecendo isso? Deus é um Deus mau. Não, Deus é Deus de disciplina. Quando um filho erra, o pai tem que fazer o quê? Disciplinar ele. Dar uns tapinha também, poxa. Né? Tem que haver uma educação.
o castigo que nos traz a paz, está escrito. Tá, estava sobre o Senhor Jesus. Mas a gente não tem que pegar a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus, né, por ele ter se sacrificado na cruz e dizer, a tua graça me basta, eu continuo na mesmice, eu continuo desobedecendo, continuo fazendo o que eu quiser, porque a graça de Deus me basta, né, em Cristo. Jesus sacrificou por mim, então eu posso fazer o que eu quiser. Porque muita gente pensa assim também, né? Tô debaixo do sangue de Jesus, então se eu errar, eu vou ser perdoado. Enfim, aquela coisa, sabe? Aquela coisa. Enfim, mas todo esse capítulo aqui, ele fala, Deus, ele dá direções. Deus, ele dá a direção para o povo obedecer. Então, ele diz, o povo da terra o apedrejará, e eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Olha só. Então, essa questão de ir na onda das tradições de povos aí pagãos, de deuses aí que o povo inventa. A gente vê muito isso, negócio de tradição. Tem que respeitar as tradições, tem que respeitar as religiões. Essa questão toda das religiões é que o povo se desvia, é que o povo acaba adorando outros deuses, acaba adorando entidades aí, porque os deuses são demônios, sabia? Né? São os demôniozinhos que ficam incorporando em alguns aí e dizendo, isso aqui é bom, isso aqui, ó, né? É religião, a religião, cada um tem que ter sua religião. Isso aí é doutrina do diabo, meu filho. Só existe um Deus todo-poderoso, só existe um que é santo, só existe um que é santo. Oh, glória, santidade ao Senhor, Deus é santo. Pode ficar certo que aquilo que você vê, que não adora a Deus, que não engrandece o nome de Deus, que não glorifica o nome de Deus, pode ir atrás que não presta. Que não presta. Só existe um. E quando a gente obedece a palavra dele, quando a gente atenta para o Senhor, a nossa vida muda. A paz, por mais que haja guerras no exterior, a paz dentro de nós é o que importa. Porque a gente começa a pensar, não, eu quero a minha eternidade, eu quero sair desse mundo podre, eu quero ir embora daqui, porque o mundo já tá um caos, já jaz no maligno, eu não quero me contaminar com esse mundo. O mundo jaz no maligno. Então, tudo aquilo que não glorifica o nome de Deus, tudo aquilo que não busca a Deus, que não remete a Deus como Senhor, lá atrás que aquilo não presta. Aquilo não presta. E eu tô falando mesmo das festinhas de Halloween, de tudo isso aí. Não presta. Não presta. Se não glorifica a Deus, olha, não presta. Tem que ter Deus. Deus é tudo. Não glorifica o nome do Senhor Jesus? É anticristo. É anticristo. O ser humano tem que entender que só existe dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Não existe outros caminhos. Só há um caminho que leva à vida eterna. E ponto final. E ponto final. Pode falar, pode achar ruim, porque tem que respeitar a religião. Meu filho, eu tenho que respeitar a Deus, eu tenho que ter temor a Deus, porque é Ele que enviou o filho dele para se sacrificar por mim. Morreu por mim. Por acaso a religião morreu por mim? Por acaso as tradições morreram por mim? Não, foi Ele, foi Jesus que morreu por mim. Foi Jesus que mostrou o verdadeiro amor, o amor de sacrifício, o amor que de fato se entrega.
para salvar outros, para salvar uma humanidade que no fim das contas não tá nem aí para ele. Mas ele já sabia disso e ele assim mesmo fez. Olha só o amor. O que é que o amor faz? O amor verdadeiro, não é o amor desse mundo não. O amor que trai, que mente, que mata. Tá entendendo? Então, aqui, olha só quantas coisas gloriosas a gente aprende em um capítulo. Quando alguém, vamos dizer aqui, vou pegar alguns versículos assim. Então eu porei a minha face contra aquele homem, o homem lá que entregou a descendência dele a Moloque, ou seja, que entregou a vida para Moloque. Vamos falar numa linguagem mais simples, né? Esse povo aqui de Israel que deveria obedecer ao Senhor, vamos pensar um pouco. Esse povo de Israel aqui, vamos pensar, é a igreja. Hoje em dia é a igreja do Senhor. Imagine uma pessoa que é convertida ao Senhor, que se diz crente no Senhor Jesus, ela vai e faz coisa que é de outra, as coisas do mundo, pronto, faz ela tá servindo ao mundo, praticamente. Ela diz que é de Deus, mas no fim se prostitui, trai, faz coisas abomináveis aos olhos de Deus, rouba, enfim, fofoca, esse tipo de coisa. Então, é a mesma coisa isso aqui. E olha o que é que Deus diz que faz. Então, eu porei a minha face contra aquele homem, contra aquela pessoa e contra aquela família. E o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que se prostituem após ele. Prostituindo-se com Moloque. Tá vendo? Prostituindo-se. Então, essa questão de prostituição, quando a gente pensa em prostituição, a gente pensa naquela mulher que fica na esquina, que vende o seu corpo, né? E isso acontece na igreja. Sabe como? Quando a pessoa simplesmente não vive de acordo com a palavra de Deus. Tem gente dentro da igreja que trai o marido, que trai a esposa. Então, isso é um exemplo de prostituição. Uma pessoa que diz crer no Senhor Jesus, mas adora santos, outros santos aí. É tradição. É religião, minha religião. Simplesmente está desviando a fé, está colocando a fé em outras coisas, em pessoas que colocam a própria fé em outras pessoas, que vivem por aquela pessoa, pode ser pessoa da família, pode ser o que for. É tanta coisa, meus irmãos. Simplesmente quando a pessoa deixa de colocar Deus como primeiro na sua vida e coloca outras coisas. Coloca o trabalho, coloca a família, coloca o próprio corpo, a vaidade, faz do corpo um ídolo, faz de qualquer outra coisa o seu ídolo. Pronto. É a mesma coisa isso aqui. Prostituição. Porque Deus, ele quer que a gente tenha um casamento com ele. Deus, ele quer ser o primeiro na nossa vida. Então, a gente casa com Deus. Então, a gente pensa, poxa, se eu tô casada com Deus, se eu pender para algum outro lado que não seja de Deus, eu vou estar traindo a Deus. Isso é prostituição. É prostituição. Então, o povo aqui, o povo de Israel, o povo que deveria ser santo, que recebeu a direção de Deus, estava se prostituindo com Moloque. Com Moloque. Quando alguém se virar para... Aí ele começa. Aí Deus começa a falar tudo, as direções que Deus dá para o povo se santificar. Olha, vai acontecer isso aqui se você fizer isso aqui. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituírem com eles, eu porei a minha face contra eles e extirparei do meio do seu povo. Então aí a gente pensa, tá, adivinhadores, encantadores. Nos dias de hoje, quem são os adivinhadores? Negócio de tarô, de ficar pegando carta para saber do futuro, ficar lendo mão para saber
que se não sei quem eu vou me casar com não sei quem, como é que vai ser o meu futuro, ficar, enfim, buscando também os espíritos não sei da onde, em mesa branca por aí, espiritismo, né? Então, ficar tentando, né? E ele vai falar disso bem aqui no final que eu tava vendo. Espírito de adivinhação, um espírito de necromância ou espírito de adivinhação. Ele fala também disso, né? De ficar tentando saber das coisas aí. Eu até coloquei aqui. Suposta arte de adivinhar o futuro por meio do contato com os mortos. Então, tudo isso, tem um monte de coisa. Que o povo faz achando que tá fazendo a coisa certa. Mas não tá. Então, os adivinhadores, os encantadores, aí o povo se prostitui. O que quer dizer se prostituir? Tá se envolvendo com práticas aí que são abomináveis aos olhos de Deus. Aí depois não sabe por que a vida tá uma desgraça. Perdoa a expressão. Mas não sabe por que a vida tá destruída. Porque aquilo que não vem de Deus vem do diabo. É simples. Aquilo que não vem do Espírito Santo vem dos espíritos por aí, o espírito imundo. Espírito imundo. Que foram expulsos lá do céu junto com Lúcifer. Que fica enganando as pessoas. Nesses negócios aí do espiritismo que a pessoa incorpora um espírito da família para o familiar ficar comovente. Eita, o meu avô, o meu pai que morreu, a minha mãe que morreu, aí incorpora. Isso aí, meu filho, é demônio. Isso é demônio. Demônio enganador, espírito enganador. Pra pessoa ficar nesse daqui. Eita, meu Deus, eu vou ver o meu ente querido. Eu vou falar com ele. Isso é demônio. Não vem, não dá. É só você ir naquela passagem lá do Rico e do Lázaro. Lucas 16, se não me engano. Existe um abismo entre o povo que tá lá no inferno, né? E o que está lá no seio de Abraão. Existe um abismo, não tem como. O homem é dado morrer apenas uma vez. E vindo depois disso o juízo, está escrito. Então não tem essa de ficar nesse pra lá e pra cá. Vem um e fala com o povo daqui. Isso aí é espírito enganador. Então, vamos nos santificar. Porque é a palavra de Deus, minha gente. É a palavra de Deus. E do Espiritismo tem essa também, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, eu nunca li e nem quero ler, né? Porque para mim a palavra de Deus é que basta. A palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia. Tá? Enfim. Quando alguém, sim, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Ele diz, santifique-se. Em nome do Senhor Jesus, santifique-se. E guardai os meus estatutos. E cumpri-os, guarde, ou seja, guarda aqui, ó, na cachola. Isso é pra gente. Guarda aqui na cachola para cumprir depois. Quando vier uma situação, quando vier um momento, todo dia a gente tá cumprindo. Eu sou o Senhor que vos santifica. Eu sou o Senhor. E sempre Deus fala isso. Eu sou o Senhor. Em minha segurança, em minha paz, em minha vida. Eu sou a própria vida. Sem mim não há vida. Eu que vos santifico.
Aí vem aquela passagem que Jesus falou. O que é mais importante, o ouro ou o altar que santifica o ouro? A oferta ou o altar que santifica a oferta? É o altar, é a presença de Deus. Por isso que aquela viúva lá, pobre, deu umas miudezazinhas lá de moeda. Mas ela deu muito mais do que aquele povo que estava lá enchendo o altar de riquezas lá. Por quê? Porque ela deu... Jesus viu o interior dela, com certeza. Deus vê o interior das pessoas. Então os outros estavam dando o que sobrava lá. Eles tinham muito, posso dar isso aqui. Mas ela não. E por conta disso, por conta do interior dela, da intenção dela em ofertar ali, por mais que fossem umas migalhas, o altar santificou aquela oferta. Deus aceitou aquela oferta. Porque ele viu a intenção dela, porque ele viu o interior dela. É a mesma coisa lá no Antigo Testamento, quando ia levar os animais para sacrificar. Se o sacrifício fosse perfeito, se a alma do ofertante estivesse ali também, Deus iria aceitar o sacrifício e a fumaça iria subir de forma vertical para o trono de Deus. Mas se não subisse, se espalhasse, é porque Deus não aceitou o sacrifício. Por quê? Porque não houve, de fato, um arrependimento na vida daquele ofertante. Então, são diversas coisas assim que a gente vai aprendendo com a palavra de Deus. Quando um homem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Aí ele começa a dizer: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão, seu sangue será sobre eles. Por quê? Porque o filho, um homem, o filho, se deitou com a mulher do seu pai, descobriu a nudez do seu pai. Porque o pai, o homem com a mulher se torna uma só carne. Se torna um. Casamento. É a mesma coisa de nós e Deus. Nós nos tornamos um. Então, se vem um terceiro, nesse caso aqui, descobriu a nudez de seu pai. Isso daqui, com certeza, tem um significado espiritual também, né? Porque nudez, né, na Bíblia também, é você... Deus, ele vê a minha nudez. Então, ele vê tudo. Os meus erros, as minhas falhas, meus pecados, tudo. Não tem nada encoberto diante de Deus. Aqui também, com certeza, tem um significado espiritual. E um significado físico também. Eu penso no físico também, né? Porque viu a nudez de seu pai. Porque o homem se deitou com a mulher do pai. E a mulher e o homem são uma só carne. Enfim. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, que é o que mais tem hoje em dia, confusão. É filho se deitando com o pai, é mãe se deitando com o filho. Eita, é uma bagunça só. Olha só, a confusão que tá. Isso aí é diabo, meu filho. Isso aí é espírito do inferno trazendo essa desordem. Você vê uma desordem hoje. Aí começa essa... Deus fala tudo. Quando também um homem se deitar com outro homem, como uma mulher, ambos fizeram abominação. Ou seja, mulher com mulher, homem com homem, tudo aí. Fizeram abominação. Certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Ou seja, morre. A pessoa tá lá. É como Adão e Eva. Se você assistir aquela novela lá de Gênesis, que a gente viu um trecho esse domingo lá, que passaram na igreja, a Eva tava lá, aí ela foi seduzida, né? Vamos dizer assim. Ela foi, comeu do fruto, aí ela disse: eita, olha, ó, comi do fruto, uma delícia. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, porque Deus disse que a gente ia morrer. A mesma coisa isso aqui.
Deus disse que... Porque Deus avisou, né? Deus avisou Adão, Adão avisou a Eva. Que se comesse do fruto iria morrer. Certamente morrerão. Mesma coisa. Glória a Deus, aleluia. A mesma coisa que Deus está dizendo aqui. Certamente morrerão. Deus fala lá no início com Adão e Eva. Olha, se vocês tocar naquele fruto ali, certamente vocês morrerão. E Eva, quando ela comeu, retratando, né? Lá na novela. Ela comeu, ela disse, olha só. Ou seja, teve aquele momento, olha só, não morri. É tanto que deu tempo dela dar o fruto para Adão. Mostrar o fruto para Adão e Adão leso e comer. Ela disse, olha, não aconteceu nada. Come, vai. É uma delícia. É o fruto do pecado. É o que acontece. As pessoas, elas podem estar vivas fisicamente aí, fazendo todo tipo de besteira, todo tipo de confusão aí. Né? Homem com homem, mulher com mulher, tudo que não presta. Só que eles vão morrer. Eles já estão mortos, por hora estão mortos espiritualmente. A alma, eles não sabem, mas a alma está clamando por misericórdia. Então, espiritualmente, eles estão mortos. E se eles continuarem assim e não vierem aceitar Jesus e se libertar dos seus pecados, dos seus cativeiros, que estão presos no cativo, estão cativos, né? As amarras do diabo. Se acontecer deles morrerem, eles vão de fato morrer. Mas ainda vão continuar vivos, né? Lá no inferno. Vivos, mas mortos, porque estão longe de Deus. Olha só a questão de estar perto de Deus, que é a vida. Jesus é a vida. E de estar longe de Deus. Ou seja, se a pessoa está longe da vida, ela está morrendo, ela está na morte. Na morte. Aí vem aquela coisa do que eu estava falando das cores, né? Tem muitos aí... Eu vejo muito nos jovens, porque eu já fui jovem, adolescente, e eu gostava disso. E usar preto. O preto remete a quê? Quando a mulher, ela perde o marido, ela só ela tá viúva, ela usa preto, né? Algumas, né? Então, a gente vê a questão, as cores, né? Você pode não dar muita importância a isso, mas eu vejo um significado. Tem jovens que ficam naquela coisa preto, aí pinta os olhos. Aí... Eu já passei por isso, minha gente. E olha que, meu Deus, Deus é tão misericordioso, tão tudo, que teve misericórdia de mim. Porque mesmo assim, dentro de mim, eu ainda pensava nele, eu ainda falava com ele. Eu ainda tinha uma intimidade com Deus, por mais que eu tivesse no erro, mas é isso que Deus vê, entendeu? Ele vê o interior, ele vê a inclinação da pessoa. Então a pessoa pode estar no caminho errado hoje, mas Deus vê no interior dela. E se ela, dentro dela, tem um senso de justiça, Deus é justiça, tá? Então se ela tem algum temor, por mais assim que seja, Deus, ele cria uma situação. Deus, ele vai buscar resgatar aquela pessoa. E se a pessoa aceitar, glória a Deus. Então ela é salva. Então, voltando aqui, meu Deus, aí ele fala, e quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é se um homem pegar a filha e a mãe, olha só, que deve acontecer muito isso hoje, e a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, ali, acontece, certamente morrerá e matareis o animal. Porque acho que sujou a pureza do animal, né? O animal se tornou impuro. Também a mulher que se achegar ao animal, aí acontece a mesma coisa. Quando o homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ver a nudez dela, torpeza é o quê?
é um ato obsceno, é vergonhoso, é uma infâmia. Quando, portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo, descobriu a nudez da sua irmã. Quando um homem se deitar com a mulher no tempo da sua enfermidade, aí fala quando se tem relação com a mulher menstruada, né? Eu entendo dessa forma aqui, que ele diz, quando o homem se deitar com a mulher no tempo da sua enfermidade e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a sua fonte, a fonte do seu sangue, tá vendo? Ambos serão extirpados do meio do povo. Olha só. Não dá. Também a nudez da sua irmã. Aí fala também, o homem que tomar a mulher do seu irmão, imundícia é. Imundícia é. Aí ele diz, guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, cumpri-os, para que não vos vomite a terra, para a qual eu vos levo a habitar nela. Olha só. Não andei, aí chega no ponto do vídeo. Não andeis nos costumes das nações que eu expulso diante de vós, porque fizeram todas estas coisas porquanto fui enfadado deles. Ou seja, Deus se enfadou deles. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para a possuís, toda a terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Olha só, Deus ele quer dar uma terra santa para aqueles que forem dele, que forem seus filhos. É tanto que ele diz o quê? Em herança possuireis a sua terra. Vai ser uma herança, por direito, vai ser dada a você. Você viveu como um filho de Deus nessa terra, a sua herança vai ser a vida eterna com o seu pai, numa terra que emana leite e mel. Nesse tempo era a terra lá, né? Uma terra, a terra que Deus estava preparando para eles. Mas isso aqui é promessa de eternidade. A gente vivendo com base na palavra, a gente buscando se santificar aqui, a gente vai receber por herança, por direito, uma terra santa, para a gente ter paz pela eternidade. Então, a salvação não é conquistada assim, assim de qualquer jeito, como muitos devem pensar. A salvação não é conquistada de forma, assim, de qualquer jeito. Todos os dias a gente tem que conquistar a nossa salvação. Todos os dias a gente tem que fazer por merecer. A gente tem que o quê? Sacrificar a carne. Por isso que é importante o batismo nas águas, porque o batismo é o sepultamento da velha criatura. A velha criatura, a criatura que peca, que gosta do pecado, né? Lá do início de Adão e Eva, né? Foi passado de geração em geração, o erro, a desobediência, a rebeldia. Então, tudo isso tem que o quê? Acabar. Aí a gente vê, aí eu penso logo como a mente, né? Um exemplo do jovem, que é o que eu tô falando muito aqui, né? Do jovem que gosta porque eu já passei por isso, minha gente. Que gosta das bandas de rock, por exemplo, né? Veste tudo preto, né? Aquela coisa do preto de novo. Então a gente já remete o que? A rebeldia, aquele jovem rebelde que faz o que ele dá na teia, que sai, que não tá nem aí, que desobedece os pais. A gente vê muito isso em filmes, né? Jovens assim, rebeldes, que agem de qualquer forma, que se vestem de qualquer jeito, do jeito que quer. Enfim, aquela coisa, isso aí, espírito de rebeldia. Espírito de rebeldia. Eu ainda não era tão rebelde, porque Deus ainda havia colocado uma pessoa que me guiou no caminho certo. Minha avó. Ela sempre me instruindo ali,
sempre me guiando, sempre, você não vai, para determinado canto você não vai, entendeu? Aquela coisa de disciplina, aquela coisa de ordem, educação, cuidado, segurança, enfim. Tá vendo como é importante? Deus, ele levanta pessoas, Deus levanta colunas para estar santificando o lugar. Então, onde tem o Espírito Santo, o lugar é santificado. A pessoa é santificada. Você tá vendo? Então, Deus, ele é santo, ele é justo. Então, a justiça de Deus aqui. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromância, ó aqui, ó, ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Certamente morrerá. Serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. Então, necromância. Depois você coloca aí no Google, você pesquisa um pouco mais sobre isso. Eu só fiz colocar aqui, escrever aqui, que é aquela suposta arte de adivinhação, de adivinhar o futuro por meio do contato com os mortos. Que com certeza tem, né? Isso hoje em dia. Então, que esse vídeo aqui, me perdoem o tamanho desse vídeo. Mas eu deixei o Espírito Santo me guiar. Quem assistiu até o final, glória a Deus, você foi abençoado, né? Porque a bênção está no fim, tá? Quem não assistiu, problema. Deus abençoe do mesmo jeito. Deus abençoe a sua vida. Esse vídeo aqui que eu não quis fazer assim. Não quis, não. Assim, eu deixei o Espírito Santo guiar, sabe? Porque eu queria trazer a palavra de Deus. Eu queria trazer mais, porque tem muito vídeo aí, se você quiser ver uns vídeos aí sobre Halloween, a história do Halloween, e com certeza tem pastores, né, falando sobre isso, tudo mais. Mas eu queria trazer algo que pudesse mostrar o que está escrito. Poxa, o que está escrito? Isso condiz? Isso condiz. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se cumpre. Ela se cumpriu no passado, se cumpre hoje e vai se cumprir no futuro. E com certeza vai se cumprir. Senhor Jesus está chegando, o nosso Senhor Jesus está chegando para buscar a sua igreja santa, santificada em seu nome. Então nos preparemos para essa santidade, nos preparemos para subir para a nossa herança que vamos conquistar aqui, tá? A gente conquista essa herança aqui. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que Deus, Espírito Santo, guie os seus passos nos caminhos dele todos os dias da sua vida, que você possa estar dedicando tempo a meditar nessa palavra tão preciosa, porque isso aqui é espírito e vida, é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, e não deixe a gente tropeçar no escuro, nas trevas desse mundo. Pai, louvado seja o teu santo nome por esse vídeo, por todos que ficaram aqui até o final. Abençoa eles, Pai, guia eles, dá as bênçãos espirituais, os tesouros escondidos, meu Pai, de bênçãos sobre a vida deles, que eles possam tratar, buscar, atentar para a salvação da alma, que é o mais importante de tudo, que haja entrega verdadeira, que haja santidade ao Senhor, que haja, meu Pai, libertação, que haja cura espiritual e física, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Consagra e abençoa esse vídeo para que chegue a mais pessoas, para que as pessoas sejam inclinadas para ouvir a Tua voz, meu Pai, e o Espírito Santo possa trabalhar nelas, desperta nelas o querer efetuar, meu Pai, da Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, o Teu nome seja glorificado em tudo, porque esse vídeo aqui é santo. Eu santifico esse nome, esse vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e dê frutos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, até o próximo vídeo. Sexta-feira, eu não sei como vai ser, talvez uma live, eu não sei, o Espírito Santo vai dizer. Em nome do Senhor Jesus, fica com ele. E santifiquemos, santidade ao Senhor é o nosso lema.